Bom dia a todas que estão aqui e as que começam a chegar, sejam todas muito bem-vindas. E falamos, né, bem-vindas, porque a nossa aula é sempre cheia de muitas mulheres. Então, antes de tudo, eu queria, né, agradecer que vocês estejam partilhando esse sábado de manhã com a gente e agradecer muito desde agora, né, o aceite do convite da Mafê, do Instituto MEIF, e da Ariane. A Ariane tem 1 milhão de projetos, ela vai contar um pouquinho para a gente, então não dá nem para eu falar, né? A Mafê do Instituto MEIF, a Ari de tudo que vocês imaginarem. Pessoal versátil e incrível, né? Então, meninas, agradecer muito que vocês tenham aceitado e que possam partilhar com a nossa comunidade, né? Todo esse conhecimento, essa energia de cada uma de vocês, tá? Meninas, então eu vou colocar a nossa apresentação para a gente começar e poder fazer essa troca no dia de hoje. Vocês veem a minha tela? Sim, sim, tudo certo. Perfeito. Bom, então a gente teve aí a função, a missão de encerrar a Semana da Feminilidade. Não sei quem conseguiu acompanhar, se puder escrever no chat. Então a gente falou, né, fez a abertura com danças circulares, falamos de cosmetologia natural, ginecologia natural, nutrição para mulheres, os impactos, né, na nossa TPM, no nosso humor, na nossa ansiedade. E hoje a gente vai fazer uma aula falando sobre o poder do movimento. Então, falar sobre movimento, arte e diálogo e essa correlação que a gente tem com os óleos essenciais. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carla Silva, eu sou uma Silvas no Mundo, né, que eu brinco com a minha família, né? Então, nós somos cada um de um lugar, vivemos cada um num lugar. Então, eu falo que isso é muito importante. Nosso sobrenome tem um peso muito grande dentro da minha família, de fato de ser apaixonada de ser uma Silva, né? Eu sou mãe de pets, então tenho a Tarantela, o Yukon e a Curry. Sou gestora corporativa, então faço a gestão de uma empresa ligada a serviços jurídicos, principalmente previdenciários, né, ajudando os nossos velhinhos a terem mais os seus direitos. Então isso é muito importante para mim, porque me traz um propósito muito grande. E eu comecei a minha vida corporativa, praticamente ela inteira foi dedicada a recursos humanos, né, que é a minha segunda formação. E com isso me tornei uma especialista em emoções. Né? Então, acho que mais um motivo pelo qual a gente está reunido aqui no dia de hoje. Sou consultora de bem-estar da doTERRA, eu empreendo através dos olhos doTERRA, a doTERRA é minha parceira, empoderando mulheres, né, a ter o melhor dos seus cuidados físicos, emocionais e espirituais através dos olhos. E empreendo em particular com uma linha energética, né? Então, através de linhas de reikis. Então, hoje eu já comecei o meu dia, né, passando no meu laríngeo aqui para estimular o potencial da minha comunicação. Então, eu tenho um kit de chakras que se chama Kit Consciência em Gotas, tá certo? Gostaria que as garotas se apresentassem, então quem quiser ir primeiro. Ari quer começar e aí eu já me apresento e já entro. Vamos lá. Oi, gente, eu sou a Ariane, eu sou um monte de coisa, eu estava falando com a Carlinha ali agora. Quando alguém me pergunta o que você faz, eu falo, você tem meia hora aí para a gente conversar, que tá difícil, mas eu sou escritora, eu sou estudante de marketing, eu empreendo, sou uma mãe empreendedora, sou mãe do Biel e da Mel, um casal maravilhoso, o Biel tem 8 e a Mel tem 4 anos. Eu sou a área do 20 Minutos para Tudo, que é o blog materno que eu criei quando o Gabriel nasceu. E tem o Monwave, que é uma plataforma de conexão, empregabilidade e networking para mães empreendedoras também, que a gente está desenvolvendo tudo. Agora comecei o SAM junto com a Mafê. O SAM é Ser, Amar, Mudar, é a nossa marca de bem-estar feminino, que a gente quer compartilhar com vocês também, e está usando os olhos do Terra. E é isso, agora eu passo a bola para a Mafê. E é Macy. Esqueci de dizer que eu sou MEIF, e ser MEIF é tudo de bom.
Bom dia, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês nessa manhã. Obrigada pelo convite. Eu sou a Mafê Lemos, sou filha do Gilberto e da Lenice, esposa do Pedro, mãe de 2 pets lindos, José Albino e Jurema Maria. Sou professora de Educação Física, acho chique falar founder e CEO do Instituto MEIF, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é o nosso instituto. Eu sou uma mulher sonhadora, expansiva, executora, amiga e chorona. Então, assim, se dado o momento começar a escorrer uma lágrima, é sobre isso. A dança, né, o movimento entrou na minha vida no dia em que minha mãe... biológica me entregou a minha mãe Lenice e disse que o sonho da vida dela é que eu fosse bailarina. E durante muito tempo eu lutei contra essa vontade por não ser, entre aspas, uma vontade minha. E no meio ali da minha adolescência, o movimento, a arte e o diálogo foram meu refúgio de vida. E há uns 3 anos atrás, então, nasceu a ideia do Instituto MEIF, que é um espaço seguro, acolhedor, livre de julgamentos para mulheres que querem fortalecer a sua relação com o seu corpo, com a sua autoestima e com o seu bem-estar através, então, do movimento da arte e do diálogo, que é o que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Então... vamos lá. Vou começar a falar um pouquinho do movimento, né? do que a gente entende como movimento, que vai muito além do movimento físico. É claro que o movimento físico é uma ferramenta importantíssima para o MEIF, para mim, como ferramenta de bem-estar, de saúde, mas a gente acredita muito que vai muito além, né, dessa questão física, que às vezes parece o óbvio, né? A gente fala que o movimento é vida, o movimento é uma ação de mudança. Então, quando a gente fala desse movimento interno, eu falo a partir do momento que você se reconhece, que você busca se conhecer, e aí dentro das milhares de ferramentas que existem para isso, existe um movimento interno, né, de entender todas essas ideias, de entender o que você quer mudar, o que você quer entender, o que você quer aprimorar, e aí, posteriormente, o movimento físico de executar, né? E esse movimento pode ser um movimento mecânico, fisiológico, espiritual, enfim. Essa consciência desse movimento de gerar algo positivo para si, né? O movimento de se autoconhecer, o movimento de se permitir realizar, o movimento de se abrir, né? De se conhecer, de aceitar as vulnerabilidades, aceitar suas sombras, o movimento de aceitar ajuda, o movimento de ajudar, o movimento de mulheres aqui presentes hoje, mulheres que estão ouvindo, que estão buscando, de alguma forma, se conectar. Esse movimento, para a gente, é muito válido, não só como MEIF, mas um movimento como mulher mesmo, de ajudar outras mulheres, um movimento de estar presente, um movimento, enfim, né, de tudo. Carlinha, você passa para mim o próximo, por favor? Então, aqui, como a gente falou, o movimento está voltado à ação, à atitude, a um novo comportamento, enfim, o movimento da ação, né? O movimento de viver, o movimento de buscar, que vai muito além do físico. Vocês conseguem perceber do quão, né, que às vezes, quando a gente fala em movimento, a gente fica, tá, mas é movimento do quê? De exercício? É movimento... Que tipo de movimento? Então, entender esse movimento para si é muito importante para que tenha uma direção, uma finalidade muito específica. E eu queria que vocês se conectassem assim e entendessem na vida de vocês o que é esse movimento.
quais são os movimentos que vocês estão gerando, né? Quais são os movimentos que vocês estão realizando? Qual é a ação, qual é a atitude que vocês estão realizando para si agora, nesse momento? E quando a gente fala, então, em corpo, autoestima, em bem-estar, aonde está esse movimento? Né? Ele é um movimento linear, e é importante dizer também, né, que ele não é uma constante, né? É todo o processo, e esse movimento de entender cada processo é o que a gente tenta trazer no MEIF, de respeitar o processo individual de cada uma, do particular de cada uma, do sensível de cada uma. Então, onde você está, né, nesse movimento? Carlinha, pode passar para o próximo, por favor. Então, aqui é o que a gente falou, né, para simplificar. É um movimento de inspiração entre mulheres, o movimento de enfrentamento de críticas, o movimento de fazer compromissos e escolhas com você mesma e com o próximo, o movimento de aceitação e de não comodismo, o movimento de imersão, sim, o autoconhecimento. Então, aonde esses movimentos você encontra na tua vida para a busca, né, desse bem-estar, dessa qualidade de vida, de fazer as pazes, né, com o seu corpo, que é o nosso logo são 2 dedinhos assim, que é para remeter essa questão de fazer as pazes consigo mesma, fazer as pazes com outras mulheres, já que a gente vive numa sociedade que nos oprime o tempo inteiro, que nos coloca como rivais o tempo inteiro, que nos colocam como escravas do nosso corpo, escravas, enfim, de tantas coisas que nos aprisionam, e o nosso propósito é que mulheres sejam livres para serem fiéis a quem elas realmente são, né? E eu vou falar daqui a pouquinho também, quando a gente fala na questão do diálogo, que é o último tópico, do quanto é importante esse movimento Nossa, o chat está bombando, né? Eu só estou vendo aqui, eu queria abrir, eu não consigo, porque eu estou pelo celular. Mas se vocês quiserem abrir o microfone para falar, falem comigo, pelo amor de Deus, que eu não vejo vocês. E a gente sempre também, a gente abre tanto o chat, né, para as conversas e para perguntas no final, a gente também interrompe a gravação para a gente ter um ambiente para que cada uma fale naquilo que quiser também, mas, né, mais uma vez, a gente está falando justamente sobre liberdades, então abre, fala e pronto. Não, fui eu que escrevi agora no chat, porque esse pedaço, o movimento de aceitação e não comodismo é muito forte, porque a tendência é a gente achar que se aceitar tá cômodo, então eu posso ficar assim, eu sou assim, não, é fazer as pazes com o que você é, entender as suas limitações e partir para o que te incomoda e o que você quer mudar, mas respeitar, né? Respeitar o seu corpo, respeitar você, isso é muito forte. É isso. Bom, e a gente sempre, né, cai na pergunta e tem óleo para isso? Tem óleo para isso, né? Sempre tem um óleo para isso. Então, né, falando de toda essa parte do movimento, a gente não poderia deixar de falar do cipreste, né? Então, o cipreste é conhecido como óleo do movimento e do fluxo. Ele movimenta energia, né? A Mafê falou agora há pouco sobre o não ser linear, né? Sobre ser voluptuoso e permear, e de fato a dança, né, o movimento, ele é não sincrônico no final das contas, né? Então, ele mexe justamente com esse tipo de energias, né? Dentro da nossa mente é responsável pela flexibilidade. Então, muitas vezes eu fico me perguntando, né? Então, assim, o quão flexível eu sou ou não. Então, isso é muito de um estado mental. Então, né, cada uma pensa sozinha, mas a gente tem, através de um óleo, uma forma de deixar um passado de mágoas, de ressentimentos e de rancores ir embora. Isso é movimento também, né? Então, a nossa vida faz com que a gente tenha um comportamento nascido e que cria o medo através do excesso de críticas.
né? Então, a Mafer falou, estamos numa sociedade que vai nos oprimindo de pouco em pouco. E isso nos torna, faz com que a gente tenha os pensamentos muito duros, muito rígidos, ou que valoriza o excesso de esforço. A vida não precisa ser sofrida, né? Então, assim, eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro, eu tenho que... Não, gente, a gente não tem. Mais uma vez, a autoaceitação, diferente do que é o comodismo, mas o fazer porque a gente quer, porque a gente gosta, porque faz parte da nossa evolução. Lembre-se que essa condenação, esse fechar e essa dureza que a gente vai criando dentro do nosso coração e da nossa mente, ela interrompe o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, né? Então, o movimento, ele faz crescer. É isso que faz a gente evoluir e se desenvolver, tá? Fisicamente, né, a gente sempre vai ter essa relação emocional, mas também a sua função química, né, fisicamente. Ele é excelente para cãibras, então, algumas vezes a gente vai estar ali no meio da dança, vai ter uma cãibrazinha, alguma coisa assim, então ele é excelente porque ele age direto em sistemas linfáticos, tá? Então, a liberação de circulação, ótimo para olheiras também, né, as meninas falaram durante a semana, contaram para a gente algumas dicas de cosmetologia natural, justamente porque é uma área pouco vascularizada, tá? E ótimo para regulação de fluxo menstrual. Mulheres que menstruam com uma alta quantidade de sangue em si, né? Para ter essa controlada, para ficarem mais confortáveis com os seus ciclos, podem fazer a utilização dele, né? A utilização. Sempre tem aqui uma forma de uso. O emocional, a gente faz muito uso aromático, né? Nossa glândula, para quem ainda não conhece um pouco do mecanismo dos óleos essenciais, aqui em cima a gente tem uma glândulazinha, que é a glândula pineal, ela rege o nosso sistema límbico, que é o das emoções. Então, existe sim uma resposta química. O óleo essencial não é magia, não é magiquinha, não é coisa de fadas. Tá? Então, existe uma resposta que é estimulada dentro dos nossos neurotransmissores e o corpo responde de alguma maneira. Tá? Então, emocional, a gente sempre vai utilizar um inalador ou então um difusor para que isso fique permeando no ambiente. Quando a gente está falando de físico, né, as câimbras, as olheiras, a gente vai fazer muito mais uso tópico, montando cremes, fazendo cremes de massagens, se é o fluxo menstrual passando no nosso baixo ventre, e a gente utiliza muito esse óleo como um aliado do grapefruit, que a gente vai falar, que é a toranja, pelo acesso do sistema linfático. Então, nos ajuda na aceitação do nosso corpo e melhorando o aspecto daquilo que nos incomoda, né? Por exemplo, eu não gosto das minhas celulites. Poxa, então existem ferramentas para isso, né? Então, vamos atrás delas. O Cipreste é excelente nessa redução das nossas células gordurosos que geram a celulite. O peppermint, então hortelã-pimenta, é um óleo excelente para a gente falar, porque ele é um óleo que traz energia, né? A rica composição dele é feita em mentol, é utilizada hoje muito por atletas. Todos os times de futebol de São Paulo e vários atletas das Olimpíadas fizeram a utilização dele agora nas Olimpíadas que a gente acabou de acompanhar, porque é algo natural, mas ao mesmo tempo é estimulante, né? Então ele não entra em doping, ele nos traz apenas a parte boa de tudo isso, que é a nossa energia. Altíssima eficiência no nosso tempo de resposta, ou seja, o tiro da largada da natação. Então, a hora que você precisa pular, isso faz você, com 50 metros, ganhar uma nadada, né? Então, uma braçada que você sai na frente, você tem esse tempo de resposta. Ajuda muito na nossa respiração, porque fazer movimento físico, né? Dançar, ele cansa. Então, imaginem máscaras, a gente está hoje, né, vivendo aí com essa questão da máscara, então facilita muito a nossa respiração. E impulsos também, impulso vertical e horizontal, tá? É ótimo para o nosso senso de foco e de atenção. Então, muito bom quando a gente fala sobre coreografias, que a gente vai precisar ali da concentração para fazer o movimento na hora certa, a hora que vira, a hora que pula, a hora que, né, põe o bumbum para cá. Então, é ótimo para esse nosso estado de alerta. E fisicamente, ele é ótimo relaxante muscular. Pode ser que a gente tenha ali uma dor, um desconforto, né, em pernas, em braços, algum músculo novo que a gente está colocando para se mexer. Então, é ótimo. Também ele baixa a temperatura corporal. A gente utiliza, na verdade, muito ele para febre, né?
Só que a gente tem como fazer sprays bastante diluídos com água mesmo, para espirrar no colo. Então, para tirar um pouco daquele calor, daquele fervor do corpo enquanto a gente está praticando a dança. No emocional, ele revigora a nossa mente e o nosso espírito, justamente por essa energização que ele traz, porque tira os nossos estados de desânimo, a procrastinação e principalmente os inícios de depressão. A gente utiliza bastante isso como fonte de apoio de vamos colocar energia aí, vamos colocar uma mente viva de novo, porque ele nos convida para a gente ter o coração leve, ele olha do coração flutuante, faz a gente enfrentar sem os temores, sem temor, a nossa realidade emocional. A gente não precisa ficar no superficial, a gente às vezes precisa mergulhar, mas ao mesmo tempo a gente precisa voltar para a superfície para poder respirar, tá? Então, no emocional, mais uma vez, a gente vai utilizar ele de forma aromática, com inaladores ou difusores. Este óleo, gente, pelo excesso de mentol dele, é importante que a gente faça uso sempre de olho fechado, tá? Então, quando for inalar, a gente inala muita coisa em conchinha, né? Fazendo a respiração. A gente fecha os olhos, porque se ele tocar os olhos, ele vai arder, tá? Mucosas ficam bastante sensíveis a ele. E no físico, se for muscular, faz um creminho, associando com copaíba, que a gente vai falar também, porque tem ação anti-inflamatória, o sprayzinho para abaixar um pouquinho o nosso calor, com água mesmo, só borrifar ele no colo, pode borrifar também no pulso, né, que são áreas de alto contato para fazer efeito rápido. E para energização, no caso do peppermint, fisicamente, para dar essa energia, o nosso twin, o nosso gás, né, só colocar uma gotinha na mão e fazer a inalação dele. Falando agora de arte, com a Fê. Só para arrematar aqui o movimento, né? E duas palavras que você me falou que ficou aqui. Eu sou profissional de educação física e a minha área dentro da área de educação física sempre foi voltada à saúde, nunca à estética, e com o Instituto Meishi mais longe disso possível. E aí Carlinha falou da questão da celulite, da questão inflamatória. E quando a gente fala de exercício, vou voltar, né, um pouquinho, de exercício físico e saúde, a gente acha que precisa de muita coisa, né? E na verdade é pouquíssimo, assim, as recomendações pelo American College of Medicine of Sports é 30 minutos diários e não precisa, sei que tem muitas mães aqui, e fisiologicamente falando, esses 30 minutos não precisam ser corridos, né? Então, se você vai fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, é o suficiente para mudar todo o seu quadro clínico nos quesitos de saúde. Então, regular colesterol, regular... Nossa, eu tô com diabetes na cabeça, né, diabetes? Mas a questão da glicose, enfim. E quando a gente fala, né, em celulite, em corpo padrão e coisas recorrentes, a gente tem que pensar da onde vem, né, essa referência de um corpo sem celulite, um corpo sem... enfim, um corpo que... Qual a história que o teu corpo quer contar? E aí eu vou entrar muito agora na arte, que é uma expressão 100% individual. A Carlinha estava dividindo com a gente agora no comecinho do nosso encontro, né? Falando assim, gente, eu sou uma pessoa super desinibida, uma pessoa que fala tranquilamente, mas na hora de dançar, e a dança é uma expressão artística, né? E eu vou falar mais um pouquinho delas, eu fico envergonhada. E aí vem a questão do padrão, né? De qual que é a referência, né? Da Carlinha, que eu falo, gente, mas por que vocês querem se comparar? A arte, ela é única, e ela é única, a arte da Carlinha, a forma como ela dança, a forma que ela se expressa. E aqui a gente colocou, né? A arte... Vou contextualizar. A arte, então, é tudo que a gente faz presente, né? Então, assim, é um bolo que você vai fazer para o teu filho, para a tua família, a refeição que você vai servir, é a pintura que você fez na tua parede nessa pandemia, a reforma que você fez, é nas plantinhas que você rega todos os dias que você tem na sua casa. Tudo isso é arte,
né? E eu falo, essa pandemia, se não ficou claro para todo mundo que arte salva, eu não sei o que precisa acontecer para você entender que sim, arte é refúgio, mas ela também é celebração, né? Então, quando eu estou ali dançando, quando eu estou dando aula, quando estou dando aula não, né? Porque eu falo que eu trabalho com o momento. Enquanto vocês estão aí se divertindo, minha cabeça está aqui fritando. Mas eu falo o poder que a arte tem na minha vida e que eu vejo que tem na vida de todas as mulheres que estão vivendo da arte ou tirando 1 minuto, 1 hora do seu dia para se dedicar a alguma atividade artística, isso é muito potente, né? Muito potente. E a arte, de fato, ela salva e ela é muito única e particular. Então, eu falo, não tenha... Quando a gente fala em expressão artística, não existe referência de certo, errado, bonito, feio. Existe aquilo que você quer transmitir e colocar para fora. A arte, ela é expressão e ela é vulnerável. Quando você se coloca em qualquer expressão artística, você está colocando toda a sua vulnerabilidade para fora. Porque arte é sentimento, arte expressa medo, alegria, tantas outras coisas, né? E quando a gente pensa na questão, por exemplo, da vergonha, de, Mafia, eu amo dançar, mas eu tenho vergonha, está muito atrelado ao que o outro vai pensar de você, né? E isso gera medo da rejeição, que você não é boa o suficiente, que você não consegue. E por isso que a gente criou, e é por isso que eu criei o Instituto MEIF, pensando nesse ambiente seguro e acolhedor, livre de julgamentos, para você se expressar da maneira que você quiser, né? E vão existir momentos que aquilo vai ser o seu refúgio de alegria, mas também vai ser o seu refúgio no sentido de te acolher, de tá tudo bem, não tá tudo bem, né? Não tem certo, errado, não tem bonito ou feio. E a gente fala, né? A arte bonita é aquela que é sincera. Então, você ser verdadeiro com você mesma e realizar, dançar, se expressar, ouvir uma música, enfim, tudo que é lindo ser arte é muito bonito. E quando eu entendi que, enquanto eu dançava, eu me sentia livre, e livre em muitos sentidos. Meus pais são super tradicionais, eu brinco que eu sou filha de mãe velha, né? Minha mãe tem a idade da avó de todas as minhas amigas, mas eu tenho uma irmã, enfim, que tem mais de 45 anos, então minha mãe tem 71. Então, eu falei, eu trabalho com danças populares, populares não. Ai, gente, olha, cadê o olhinho da comunicação? Tá. Minha cabeça processa mais rápido do que eu falo. Eu trabalho com danças urbanas, então com funk, com pop, com hip hop, danças de rua. E o quanto e quando você entende a potência e da onde vem essa expressão artística, você acaba tirando todo preconceito, né, várias coisas que são formadas pela sociedade na nossa cabeça, e a gente fica, nossa, mas essa música, o que ela fala? Que coisa feia, ai, não me sinto confortável. Mas quando você entende que aquela é uma realidade de pessoas, e que pode ser diferente da sua ou não, você acaba olhando de outra forma, né? E a arte salva literalmente famílias. Então, aquela música tá salvando a família e transforma vidas e famílias. Então, o que a gente entende da arte, da dança, da música, da expressão? Uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento, porque você se permite se expressar, se permite colocar para fora aquilo que você sente, bom ou ruim, e faz você se conectar de fato com quem você é, e isso faz muito bem. Então, eu convido todas vocês a se entregar
a qualquer expressão artística, seja ela sem medo, né? Porque ela é única, ela é individual, ela é intransferível e ela não é comparável, ela é só sua. Então, se permita viver, e aí os frutos serão incontáveis, nem sei o que dizer, não tenho palavras que possam traduzir os benefícios, assim, é só se permitindo para poder viver, de fato, esse poder que a arte tem. Ai, maravilhoso. Eu já comecei a marear os olhos aqui. Porque a gente sente que tudo é muito intenso e é muito para a gente, né? Quando eu estava comentando, né, sobre essa questão que a Mafia acabou de falar, de eu fico envergonhada de dançar, então eu sempre falo, existe um porquê eu, né, resolvi convidar justamente a Ari e a Mafê para fazer essa aula comigo. Eu também precisava ouvir essa aula, né? E talvez a minha expressão de arte não seja com a música, né? Então, a partir de agora, isso fica bastante entendido de que a minha arte pode ser outra, né? E a dos olhos. Então, quando a gente está falando de arte, para a gente ter uma nova proposta de conexão com essa escolha, eu coloquei aqui para a gente falar um pouquinho da Salve Esclareia, né? O Clariceis, porque para a gente escolher a arte que é a nossa, a gente precisa ter o olho da visão e da clareza, né? Então, ele traz esse empoderamento, a coragem para a gente se abrir para novas ideias e perspectivas, né? Então, Mafê falou sobre que a gente, na verdade, a gente para porque a gente vê através dos olhos dos outros, e a sálvia, ele é o olho da nossa visão interior, ela nos permite experienciar tudo o que a gente quer, né? Ele é um olho de estímulo de chakra frontal, nossa terceira visão. Então, né, existe um olhinho significativo aqui que não nos faz olhar para fora, a gente precisa olhar mais para dentro, né? Então, buscar que tipo de arte que vai servir para a gente, qual é a nossa força criativa, para que a gente tire aquilo que é só sonho, né, para colocar ele para o mundo real e executar. Ele vai ensinar muito assim do nosso espírito a usar os nossos dons pessoais para a gente ter o melhor do nosso potencial, e essa é a verdadeira arte de cada uma de nós, né? Fisicamente, ele é um óleo que é calmante, então ele tem uma alta concentração de acetato de linalila, muito parecido também com o linalol, que a gente tem comumente conhecido através da lavanda, o que faz com que a gente tenha sono bastante profundo e revigorante. Ele é o principal óleo feminino, assim, pelo menos essa é a minha visão. A gente fala muito de gerânio, mas fala muito de sálvia, porque eu acho que ele traz um poder para a gente artístico eu sempre ouço a Ari falando isso, que quando ela usa sálvia, ela vira uma bruxa, né? Então, todas nós temos esse poder artístico de sermos bruxas, de manipular aquela gotinha e fazer o incrível acontecer, né? E ele vai ter um efeito... Não tem óleo mais de bruxa que o sálvia, não tem. Viro a maior bruxa. Eu me sinto a Morgana com isso. Morgana que se cuide. E ele tem um alto poder, por essa parte calmante, de atuar nos nossos ciclos menstruais, né? E endometriose. Então, o excesso de cólicas ou excesso de dores dentro do nosso feminino, por ser um músculo, né? Então, a gente precisa colocar uma ação calmante em cima. O sálvia, ele salva justamente porque ao acalmar aquele músculo, ele tira as nossas dores, e ele tem altíssimo poder de regulação hormonal para a gente fazer a parte de ginecologia mais natural possível, né? Emocionalmente, mais uma vez, vamos utilizar sempre ele em inalação, né? Então, no aromático, ou inalador pessoal, ou através de um difusor. E, gente, precisa ter uma ferramenta. Quando eu falo inalador, eu não preciso ter, não é o inalador que a gente usa para problemas respiratórios, né? É uma maneira da gente conseguir cheirar aquilo, né? E colocar para dentro. A mão é a nossa principal ferramenta aqui. Então, pingar uma gotinha, espalhar gentilmente e fazer essa inalação bastante profunda e consciente, né? E no físico, como a gente fala mais para a questão de regulação hormonal e das cólicas mais intensas, basta a gente fazer um creminho e colocar algumas gotinhas dele, né? E no aromático, para a gente dormir melhor, coloca ali uma gotinha no algodão e deixa dentro da fronha, né? Então, isso vai
permitir que gradativamente, durante a noite inteira, a gente tenha um sono melhor. E também, né, a nossa arte, a nossa forma de expressão, ela precisa começar na nossa honra ao nosso corpo. Então, falo com vocês sobre o toranja, sobre o grapefruit. Então, ele é o óleo da nossa honra ao corpo, né? Ele fala para a gente, ele nos conta todos os dias de que o verdadeiro respeito e valorização do nosso físico pode ocorrer através dele e, consequentemente, da nossa expressão corporal. É óleo que vai tirar o nosso medo de ser julgado e, principalmente, a nossa psique do nosso estado de ódio ou de nojo pelo nosso próprio corpo. Tá? Então, ele é um óleo muito especial, muito tocante. Ele ajuda muito as pessoas que acabaram caindo em formas de abuso próprio, abuso consigo mesma, que são as dietas severas, que não permitem absolutamente nada, o julgamento do outro ou de si pelo nosso atual peso corporal e a nossa negligência consigo mesmo. Então, se a celulite me incomoda, eu vou atrás para melhorá-la. Eu não suporto maquiagem, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de maquiagem. Faço na hora que vou trabalhar, faço alguma coisa assim, mas isso não é por negligência, é só um gosto. Se eu não me arrumasse, não me maquiasse por qualquer outra condição que não fosse inerente a mim, seria uma negligência comigo mesmo, né? E independente da nossa forma corporal, deve ser utilizada para aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas, né? Então, aqui tem cabelo liso, que quer ter o cabelo cacheado, aqui tem aí quando está cacheado, ela quer ter o liso. Então, se ela emagrece, ela fala que está muito magra, se ela engorda, ela acha que está gorda. Então, para quando a gente precisa estar honrado e aceitando aquilo que a gente tem. Então, o grapefruit, ele abre uma relação muito positiva com o nosso próprio corpo, baseada no amor, na tolerância e na nossa aceitação, né? E a Mafê falou, né, sobre é o nosso compromisso, a arte, ela é o compromisso com aquilo que a gente escolheu, independente de qual forma de arte, é o nosso compromisso com a gente mesmo. E muitas vezes eu acabo observando o preenchimento de espaços dentro do nosso coração ou da nossa mente através da compulsão alimentar. Né? Os óleos ajudam muito mulheres nesse sentido, de que os nossos vazios são compensados através de alguns tipos de fuga. Então, comendo muito, com alcoolismo, inclusive, e principalmente as vontades de doce, tá? Então, ele faz com que o nosso compromisso seja pelo amor às nossas decisões, aos nossos compromissos pessoais. Então, no sentido emocional, mais uma vez, vamos inalar, né, com o inalador ou com o difusor ou com as mãos, e para que a gente controle a nossa vontade excessiva do consumo de doces, a gente pode fazer essa inalação também, tá? No físico, para a gente ajudar a quebra das células de gordura, né, com a celulite, para autodrenagem, redução de medidas, faz um creminho e massageia com muito carinho o nosso corpo, honrando ele, né, e cada célula que pertence a ele. E a gente utiliza muito também na ingestão, tá? Então, pode colocar na água, fica bastante, além de ser um cítrico, que o gosto fica muito bom, né? A gente já ajuda aí no nosso detox interno, colocando 2 gotinhas dele. Lembrando, precisa ser um copo sempre de vidro ou uma garrafinha de inox, porque óleos essenciais, eles são tão puros e tão adstringentes e fazem tanto detox, se você colocar no plástico, ele corrói, né? Então, ele de fato faz a função pela qual ele foi designada, que é a de adstringência e limpeza, tá? E apoia muito o metabolismo saudável, também ótima energia para na hora das aulas das MEIFs, né, para suar e colocar tudo para fora. Vocês vão ver a diferença que é o quanto se sua normal na aula da MEIF, que já é um monte, eu sempre vejo as meninas ali super endorfinadas, né, e mais com grapefruit ainda mais. Bem, a Mafê vai falar agora sobre diálogo, Mafê. Vamos lá. Eu brinco com as MEIFs, né? Faço um negócio, eu falo assim, olha, gente, deu tudo errado, a aula não fluiu para você, mas você saiu chapadinha de endorfina? Então tá tudo bem, é isso que importa. Vai para casa feliz. Ou quem faz em casa as aulas online, vai viver seu rolê em casa feliz. Vamos falar de diálogo que vai muito além do verbal, vai muito além da fala.
A forma como a gente se comporta, as nossas roupas, o nosso jeito de andar, tudo isso comunica, né, para o outro e para nós mesmas aquilo que a gente quer expressar, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala em diálogo, não é só a fala, né? E sim o que a gente quer comunicar. Mas não significa que o fato do diálogo não ser só verbal, que o verbal não seja importante. Tanto o ato de falar, quanto estar atenta para ouvir, é muito importante para que ocorra, de fato, um diálogo saudável. E por que que, né, o movimento Arte e Diálogo são pilares tão fundamentais do Instituto MEIF? Porque eu acredito muito no que está acontecendo aqui e agora, né? Do impacto que eu tenho na vida de vocês e que vocês têm na minha, direta ou indiretamente, na história que eu carrego, na história que eu conto, o quanto isso é potente para o meu autoconhecimento, o quanto isso é importante para o autoconhecimento de vocês e para o movimento que isso vai gerar na vida de vocês, né? Então, o Instituto MEIF nasceu porque eu ouvi histórias de outras mulheres que me inspiraram a realizar, a executar, a movimentar um sonho que eu tinha, que era, de fato, esse espaço seguro, acolhedor, livre de julgamentos, para as mulheres poderem ser quem elas realmente são, de forma livre, de forma segura, cuidando de si, conhecendo e se conectando com outras histórias, com outras mulheres, para que elas se inspirem através delas também. Então, eu falo, eu posso repetir 10 vezes a mesma coisa e não tocar vocês da forma como eu gostaria, mas vocês, de repente, ouvindo a mesma coisa, vindo de outra pessoa, com outra história, isso acaba tocando vocês de forma positiva. Carlinha, pode trocar para mim, por favor. Então, é o que eu falei, as palavras carregam pesos e histórias, elas são responsáveis por dar a vida a tudo aquilo que está à nossa volta, mas muitas vezes essas palavras são crucificadas devido aos preconceitos que elas carregam. Então, as nossas palavras, elas têm poder, as nossas palavras, elas têm uma dimensão que às vezes a gente não consegue ter a noção do quão pesadas e o quão poderosas, mas pesadas tanto do lado positivo quanto do lado negativo, do quão poderosas essas palavras são, né? E quando a gente fala até em intenção, eu tenho intenção de... E quando a gente expõe, quando a gente verbaliza, quando a gente ouve em voz alta a energia que aquela palavra circula à nossa volta, a potência que ela tem. Então, eu falo, estar cercada de mulheres fortes, potentes, que se ajudam, que se acreditam, que ouvem, né? E que dividem tanto as suas alegrias, mas principalmente as suas vulnerabilidades, o quanto isso transforma e muda a nossa vida para sempre. A gente tem no MEIF encontros mensais fora da sala de aula, né? Então, hoje são em formato online. Então, a gente tem, por exemplo, o Sex Talks, que é um evento que está na sua 21ª edição, que a gente traz toda a última quinta-feira do mês, uma sexóloga e uma psicóloga para falar sobre sexo só para mulheres. Então, para trazer, de fato, esse lugar seguro para você dividir as suas aflições, seus medos, suas inseguranças, suas experiências. Então, existe esse lugar porque a gente acredita muito nessa troca. A gente tem o Mind Talk, que é com o nosso time de nutricionistas e psicólogas, que acontece
a cada 2 meses, então é um encontro que a gente traz um tema e elas trazem essa informação, e aí as MEIFs acabam colocando as experiências dela ali, dividindo, e acaba impactando a vida de todo mundo, né? Seja com nossa, eu não sabia que você tinha passado por isso, até eu te entendo, eu passei por algo semelhante. Então a gente acredita muito no poder das palavras, no poder de trocar, de conversar e de dialogar. Tem mais um, né? Então, aqui a gente fala, né, que para a filosofia o autoconhecimento depende do diálogo, não somente do diálogo comigo, mas com o diálogo do outro. É essencial a gente buscar se conhecer, mas a gente não pode ignorar que não somos uma ilha. Só um minutinho, desculpa. Então, aquilo que eu faço comigo, com o meu corpo, com a minha vida, impacta a vida de outras pessoas que estão à minha volta. Então, a gente não pode também ser egoístas, né? Quando a gente fala em autoconhecimento, a gente precisa também olhar o outro. E esse olhar, ele tem que ser de dentro para fora, mas também de fora para dentro. E esse autoconhecimento não começa nem termina em mim, mas no outro também, no reflexo que o outro tem sobre mim, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, desses 3 pilares que são pilares, né? Que sustentam o MEIF e que fazem ele ser o que ele é, e não sozinha, né? Então, com todas as mulheres e pessoas que fazem o MEIF acontecer todos os dias, que é abrir esse caminho, ser, na verdade, uma facilitadora, né? Eu acho que é esse o ponto, eu não vou transformar a vida de ninguém, mas eu vou tentar facilitar para que você possa, então, se conhecer o suficiente para ser fiel a quem você realmente é. E dentro desse diálogo, né, sendo troca, então, de começar em nós, mas não terminar em nós e começar no outro. O primeiro óleo que eu falo é o óleo do gerânio, agora de gerânio, né? E não tinha como a gente falar de feminilidade sem citar, gerânio foi presente em todas as aulas, porque ele é o óleo do amor e da confiança. E, em especial, ele é o óleo do amor para tudo e para todos. Ele não vê distinção, então, aquilo que vai de mim e que volta para mim, ele permeia isso tudo, né? Então, falar de diálogo, a gente começa na gente, então envolve o nosso amor próprio, a nossa honestidade em si mesmo, restabelece os nossos vínculos com mãe e pai, porque nós temos muito de diálogos que precisam ser resolvidos com as nossas crianças anteriores, né? Consciente ou inconsciente, através de terapias. E quando eu falo terapias, não precisa ser um psicólogo? Não precisa ser um psicólogo. O Instituto MEIF é um ambiente terapêutico, né? Então, a dança é terapêutica, os óleos essenciais são terapêuticos. Então, é um óleo que permite que a gente seja receptivo à bondade que já nasceu com o mundo. Sim, gente, às vezes a gente vai passando a vida e a vida vai mostrando dores para a gente, só que o não falar, ele suprime, ele machuca e ele acaba nos matando, né? Então, a gente precisa acreditar no amor genuíno, no amor verdadeiro. É um óleo que inspira também a gentileza consigo mesma, para que a gente possa passar isso para o próximo, e a gratidão genuína, né? Não aquela gratidão que a gente fala, sou grato, mas ela de fato não chega, né? Não é exteriorizada. Lembrem-se que para que a gente possa semear algo dentro de nós, a gente precisa criar espaço para isso, né? Então, o amor, ele só se cria onde ele tem espaço para ser criado. Então, se ele é criado dentro de nós antes de ser para o outro, ele permite que ele chegue também, né? Fisicamente, a gente utiliza ele muito para cabelos, né? Rosto, então cremes aí ligados mais a lados estéticos, porque ele tem a alta capacidade no cabelo de hidratação e responsabilidade por brilho, né?
Emocionalmente, mais uma vez, vamos, né, usar o nosso aromático, inalando ele. E topicamente, em especial, a gente vai utilizar ele diretamente no nosso chakra cardíaco. Então, passar em cima do coração, no meio do peito mesmo, né, para que a gente sinta ele entrando, é ali que ele precisa ficar para ter a nossa expansão. E tornozelos é um ponto bastante feminino. Façam esse teste na hora da utilização do gerânio ou de óleos que vocês queiram utilizar por qualquer razão que vocês decidiram, porque eles são muito intuitivos também. Às vezes a gente abre a caixa e fala o que eu vou usar, né? E a gente coloca a mão, pode ter certeza, vai na sua porque tá certo, né? E fisicamente a gente pinga ele no shampoo para que ele possa fazer esse efeito de hidratação, né? Na lavagem, tanto tonificação ele no nosso couro cabeludo e no condicionador. E para cremes, mais para regulação hormonal e as cólicas intensas, junto com a sálvia que a gente já falou, a gente utiliza muito gerânio também. E a gente está falando, existe o diálogo que é feito consigo mesma, aquele do amor próprio, da autoconfiança através do gerânio, mas a gente não vive dentro de uma ilha, nós vivemos em uma comunidade, né? Então, sendo assim, vai existir a troca muito frequente entre o meu ser e o ser do outro. Nessa troca, gente, a melaleuca, que é o próximo óleo que a gente vai falar, Tea Tree, ele é um óleo de proteção e de limites energéticos, tá? Ele limpa a nossa bagagem de energia negativa e não permite que nós sejamos drenados da força da vida. Ainda que não haja maldade, às vezes onde a gente partilha, onde existem trocas de diálogos e nós temos uma pessoa do outro lado naquele momento triste, ao oferecer a nossa escuta, muitas vezes essa energia, sim, ela vem da gente, porque a gente só concede, a gente só permite e só entrega aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, aquela pessoa não é por maldade, é porque, de fato, ela precisa daquilo, só que, às vezes, a gente não consegue fazer a nossa distinção entre ser esponja e entre ser filtro, tá? Então, eu trabalho com emoções, vocês imaginam a quantidade de gente que eu ouço. Então, eu preciso me proteger, né? Para que aquilo seja, não tenha uma relação codependente, parasitária, e onde fica? Eu continuo te ouvindo, a minha escuta ela é atenta, ela é ativa, só que eu honro o meu espaço e a minha responsabilidade em relação aos problemas dos outros. Eu estou aqui para te ajudar a você encontrar as suas respostas, mas eu não sou a pessoa responsável por resolver o seu problema, né? Então, eu sempre me protejo, faço a utilização dele na nuca, tá? Porque são os nossos canais de chegadas de energias negativas, passo também no meu plexo solar, né? Que rege muito das nossas emoções. Façam inalações da melaleuca. E fisicamente, ele é o melhor óleo para controle de oleosidade, né? Então, capilar e facial, peles acneicas, onde parece que nunca se resolve, né? Bastante espinha e tudo mais. Ele é a utilização principalmente pela ação secativa, adstringente e também por ser um excelente antifúngico, tá? Então, emocionalmente, inalem e passem na nuca e no plexo solar. Fisicamente, dá para utilizar para vários tipos de cosméticos faciais, inclusive em espinhas a gente pode passar ele direto, para ele secar mais rápido, né? Associem sempre a copaíba, quando for fazer algum creme facial, porque a copaíba ela tem uma função clareadora, né, pelo acetato de bornila, e anti-melasmas. Usem dentro da gota de shampoo para lavar o cabelo e ter essa função de um cabelo menos oleoso. Utilizações, né, de micoses, passem diretamente no local. E como antifúngico também na questão da infecção urinária recorrente, né? Então, as mulheres aí, ou que têm recorrência de candidíase, podem pingar no fundo da calcinha, tá? É importante que a gente sempre se atente ao material da calcinha. Estamos falando de um produto quimicamente natural e extremamente puro, não vou colocar ele, por exemplo, numa lycra, né? Então, utilizem o algodão ou um material que seja o menos sintético possível para deixar ele agindo, tá? Evitem o contato dele direto com a mucosa, porque ele tem a possibilidade da ardência, tá? E aí eu vou pedir para Ari
falar um pouquinho, ó, nos contar aí o que você usa, por que você usa, como foi tudo isso para você, Ari? Oi, gente, então vamos lá. Aqui vamos começar a minha história com o do Terra, né? Com a do Terra. Eu conheci no início do ano passado, desse ano, né, Carlinha? Acho que foi desse ano. Já estou andando, voltando muito tempo aqui. Foi em janeiro. Foi em janeiro. E eu estava tendo altas crises de enxaqueca, de dor de cabeça, todo mundo nessa loucura de pandemia. E aí, o que que a gente faz? E a gente começa a procurar alternativas para não ter que tomar uma dipirona todos os dias. Eu já levantava e tomava uma dipirona, porque eu já levantava com dor de cabeça. Enxaqueca, toda aquela questão que a gente viveu e ainda vive durante a pandemia. E aí a minha cunhada veio aqui, ela tinha comprado um kit, eu usei uns óleos dela, falei, gente, isso funciona e tal, vou conversar com alguém, e fui conversar com a Carlinha entrou na minha vida. E aí o primeiro óleo que eu comprei, me apaixonei, é um óleo que a Carlinha falou aqui, ele é muito coringa, ele é para tudo, é o Peppermint, e eu sou adepta, assim, do Peppermint loucamente, porque ele tira todas as minhas dores de cabeça, ele me energiza, então todo dia depois do almoço estou eu aqui fazendo uma conchinha com Peppermint, porque eu amo, e é um óleo que é super, super coringa e que realmente mudou, assim, aqui pra gente. Na verdade, foram dois que mudaram muito, foi o Peppermint e o Serenity, porque o Serenity fez as crianças dormirem a noite inteira, e aí, depois disso, eu acho que eu catequizei milhões de pessoas com o Serenity, porque as pessoas dormiram. Então, fez muita diferença aqui pra gente. E aí, eu acabei conhecendo a Mafê nesse caminho, e eu sou MEIF, eu faço as aulas com ela, recomendo que todo mundo faça, porque é uma delícia. E a Mafê estava um dia falando na aula que ela estava com muito problema com as espinhas, que a pele dela estava muito ruim, né? E é uma série de coisas, que ela tinha parado o anticoncepcional, aí a pele ficou ruim. E aí eu falei com ela assim, não, vou te fazer uma mistura. E acho que foi uma das primeiras misturas, primeiras sinergias que eu fiz. E aí eu levei para a Mafê. E aí ela falou, Ari, isso foi fantástico, melhorou a minha pele, e foi uma coisa que eu já tinha tentado de tudo, e isso melhorou a minha pele de uma maneira surreal. E aí a gente fala, a Carlinha acabou de falar da melaleuca, e a melaleuca é um dos principais óleos dessa sinergia que eu fiz, e é um óleo que eu também não vivo sem aqui, que é maravilhoso para tudo, e foi um óleo de pele, e foi desses componentes. E aí a gente conversando, eu acabei fazendo outras sinergias para ela, para ansiedade, e aí um dia a gente falou, poxa, a gente podia criar, porque tem tudo a ver com o MEIF, essa marca de bem-estar feminino, e aí a gente está desenvolvendo a SAN, que é Ser, Amar, Mudar, a nossa marquinha de bem-estar feminino, que a gente pretende lançar até o final do ano. Ser, Amar, Mudar também tem a ver com Simone, Ariane e Mafê, que são os três nessa jornada, porque eu meio que catequizei a Simone também, ela fala, inclusive, que a Simone é médica, tá? E ela usa os olhos para dor, eu fiz sinergias para dor para ela, sinergias para dormir, e ela fala, eu sou catequizada, sou médica e sou catequizada nos olhos, então é bem, bem bacana isso. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês dos olhos aqui, que tem a ver com o feminino, com toda essa semana, e que a gente acabou usando nas misturinhas da Sun, que as meninas da MEIF já testaram, várias outras pessoas já testaram e a gente amou. Então, já falei da melaleuca, que é um óleo fantástico, é um óleo bactericida, é um óleo para pele, tem até uma outra história engraçada aqui, meu filho tem a unha encravada do dedão, e vira e mexe ela fica inflamada, e aí a gente tem altas pomadinhas, e dessa vez a pomada não estava funcionando, e eu falei, filho, vamos pingar um óleo aí? E aí eu pinguei melaleuca direto, 2 dias, e ele, mãe, o óleo fez o que a pomada não estava fazendo. E é uma criança de 8 anos com essa consciência. Então, assim, eles já não pedem mais remédio em casa, eles pedem óleo. Tá? A gente vive nesse sentido aqui. A copaíba, que é um óleo maravilhoso, e ele também vai na mistura de pele, a Carlinha acabou de falar dele aqui, dessa questão de clareamento, de ser anti-inflamatório, então ele vai na nossa mistura de pele junto com a melaleuca, e ele promove realmente
ajuda nessa cicatrização, né, de cortar essa inflamação e melhora muito o aspecto geral da pele. Eu também uso, eu não tenho acne, mas eu fiz uma mistura de pele normal para mim, que vai melaleuca e copaíba em menor quantidade, mas que dá essa uniformidade na pele, eu sinto isso muito. O gerânio, que é um óleo super feminino, né? A Carlinha também falou dele e eu acho ele fantástico. Acho que um dos óleos femininos que a gente tem que ter realmente. Ele também vai na nossa mistura de TPM. Na verdade, não é uma mistura muito de TPM, eu falo que é uma mistura cíclica, né? É uma mistura para entender o seu feminino, entender o seu ciclo, para todas as fases ali, para te dar essa consciência corporal e essa consciência do seu eu, do seu feminino. Então, o gerânio eu acho que é muito importante nesse momento. E eu também uso muito no cabelo. Adoro usar no cabelo. Eu tenho todo final de semana eu tenho aqui uma misturinha de óleos para passar no cabelo que eu faço junto com uma hidratação. Então, recomendo. E a sálvia, porque a sálvia também é um divisor de águas aqui para mim. A sálvia me fez entender a bruxa interior que eu tenho, colocá-la para fora e ser muito feliz com ela. E tem toda essa questão mesmo de clarear, de intuir, e o que ele faz realmente essa conexão da gente com a nossa deusa interior aqui, o nosso feminino, e ele está na nossa mistura de TPM, e é um óleo que eu amei usar, eu amei conhecer, e é isso que eu queria falar para vocês também, um pouquinho da minha experiência aqui com os óleos, como foi isso, como foi até começar um negócio com isso que a gente está desenvolvendo, que é muito legal, e que esses óleos que foram todos falados aqui são realmente fantásticos e que mudam muito a nossa percepção e esse ciclo, né, esse movimento que a gente vai fazendo para se conhecer, para entender o corpo, para evoluir, né, e eu acho que eles foram fundamentais nisso. E aí agradecer a Carlinha por ter me colocado nesse mundo de olhos aqui. A gente fala que os encontros não são por acaso, né, Carlinha? E a gente não se conhece pessoalmente, mas eu já considero que a gente é amiga de infância, então Nada é isso. coincidência, tudo é sincronicidade, né? Então, o porquê né, a forma como a Ariane chegou foi muito curiosa, porque foi através da Thaís, né? Mas um contato de lá e de repente ela olhou, viu e falou assim, deixa eu chamar a Carlinha, deixa eu ver através da Fran, né? Que é a cunhada da Ari. Então, assim, teve essa conexão e eu sempre falo, né? Se existe um motivo pelo qual eu estou aqui, né, a gente se identifica com o do outro. Então, a criação da ação, quando a Ari me contou, Carlinha, vou montar uma marca, vou começar a fazer algumas sinergias e tudo mais, eu falei, gente, que fantástico. Olha o tamanho do faz parte, né? Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e com tudo que ela me conta, eu brilho junto com ela, meus olhos brilham, eu me entusiasmo junto com ela. E aí Ari, então, se você quiser alguma outra, me fala, a gente vai montando junto, eu vou te explicando as propriedades, a gente vai fazendo. Então, esse fazer acontecer me traz algo muito bom dentro do meu coração, porque talvez seja prepotência dizer isso, mas através de mim, eu empoderei a Ari para ela ter aquele clique e chegar e falar assim, o conhecimento hoje é dela, mas a primeira mão dada foi minha. Então, não, muitas mãos. Disso. De verdade, assim, me emociona muito e me orgulha muito ao mesmo tempo. E tem tudo a ver muito com a proposta do MEIF, que é toda essa questão de empoderamento feminino. Então, a Mafê deu uma aula delícia aqui de como que é isso, desse movimento, de se encontrar, de perceber a arte, são coisas que a gente às vezes não tem essa percepção. Eu não tinha, aprendi muito aqui agora, de entender toda essa questão de como que a arte, o que é movimentar, o que é fazer por você. E é isso, eu acho que a gente tem que procurar se movimentar por nós, né, em todos os sentidos, não é só no sentido de, eu preciso fazer atividade física, não, eu preciso fazer tudo o que me faça ter um movimento de vida, né, então, e a própria isso. Dança, né, só para a própria dança é uma expressão individual, mas que comunica, dialoga com quem assiste.
né? Então, Carlinha, você foi zero prepotente quando você falou através de mim, mas foi sim através de você. E você foi sim uma facilitadora do conhecimento da área dos olhos, que movimentou para chegar, para ela estudar, para fazer acontecer, para nascer a Sam. Então, sim, foi. E eu acredito muito, e eu sempre falo para as meninas, né? Eu gravo todas as aulas. E aí eu falo, gente, não precisa postar, guarda como referência para vocês mesmas, porque a gente é muito dura com a gente mesma, né? Então eu falo, parece que... Eu falo, a primeira aula, você fala, meu Deus, eu pareço um boneco de posto, tá todo mundo indo para a direita, tô indo para a esquerda. Eu falei, tá, mas depois de um mês, como que tá indo? Qual foi a sua evolução? Você se permitiu mais? Eu falei, pega aquele primeiro vídeo. Aí elas pegam o primeiro vídeo e falam, meu Deus, o que aconteceu? E aí depois o segundo passo é, se você puder, se você se sentir confortável que isso ocorre, divide esse vídeo para que você inspire outras pessoas, porque às vezes as pessoas, é o que eu falei, às vezes as pessoas não vão se reconhecer em mim, no meu corpo, na minha arte, naquilo que eu quero transmitir com aquela dança que dentro do Mayfe é sempre voltada à liberdade, ao empoderamento do feminino, mas vai encontrar em você, no seu corpo, na sua referência, na sua história. Então, vamos contar, vamos conversar, vamos expor, vamos dividir, porque vai impactar a vida do outro de alguma forma. E vai gerar movimento, né? Então, o seu movimento gera outros movimentos. E eu acho que isso é o mais especial, assim. Então... gente, é a conexão neural que você faz disso, né? Eu brinco, eu falei com as meninas no início, eu falei, eu sou essa que ia para um lado e depois todo mundo estava no outro, levantar a mão direita, a esquerda para levantar a direita, é isso aí. Mas, quando você faz isso também, as novas conexões neurais que você vai fazendo na cabeça, você fala assim, eu tenho certeza que eu saí daqui mais inteligente hoje. Mas é isso, você sai mais inteligente, porque você fez uma conexão nova, você aprendeu uma coisa nova. Então, vale muito a pena esse autoconhecimento, vale muito a pena esse movimento, vamos lá. Joia! E é com isso que, né, a gente encerra aqui partilhando essa aula com vocês. Durante a semana toda, as meninas dividiram muito sobre cosmetologia natural, danças circulares, ginecologia natural, nutrição para mulheres, e fechando aí com o nosso movimento Arte e Diálogo. Existem os kits que a gente fez com muito carinho e montou que são ferramentas para vocês fazerem as utilizações. Então, nós montamos 3 diferentes, o Premium, o Smart e o Essencial. Né, o Premium é o mais completo, ele vale R$ 1.203 mais o frete da sua região. Vem com vários óleos que a gente conversou hoje e todos os óleos que as meninas conversaram também durante essa semana. O kit de feminilidade Smart, ele vale R$ 682 mais o frete, tá? Vem alguns a menos, mas vários dos que a gente comentou no dia de hoje, eles estão aqui presentes. E tanto o primeiro quanto o segundo, como eles podem ser parcelados no cartão em até 3 vezes. Este último valor ele é à vista, que é o essencial, que vem do cipreste, a melaleuca, peppermint e o grapefruit, que são 4 óleos que a gente trabalhou e conversou no dia de hoje, que valem R$ 370 mais o frete da sua região. Né? Então, agradecer muito, né, as meninas por dividirem toda essa energia, esse movimento. Hoje o que nós fizemos aqui foi nos movimentar, né? Então, agradecer muito a Ari, a Mafê e a Doterra, né? E de uma forma geral, por nos permitirmos estar juntas nesse sábado de manhã. Conversem para adquirir os kits, quem se interessou diretamente com as suas consultoras, quem te convidou para estar aqui. Caso você não tenha uma consultora, fico à sua total disposição. Né? As misturinhas aí da Sam, em breve, vocês terão acesso com o lançamento de marca para comprar especificamente aí o que a Ari propôs. Então, gente, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Muito grata por tudo hoje. Obrigada. Obrigada pelo convite, foi uma delícia. Eu vou descompartilhar aqui a tela. Só para a gente